Muito bom dia para essa minha turma top do segundo ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos aí já concluindo as últimas avaliações do nosso segundo ano. Então, olha só, meus queridos, hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e hoje nós vamos iniciar as nossas aulas com língua portuguesa. E o nosso conteúdo, sabe qual vai ser? Leitura e compreensão de texto, regra de jogo e brincadeira. Então, esse conteúdo nós já abordamos em aulas anteriores, vamos retomar e assim vocês vão poder conhecer outras regras de jogo e também de brincadeiras. Por quê? Porque sempre que a gente vai brincar de uma determinada brincadeira, a gente tem umas regras a seguir, os jogos também. E aí, para isso, para essa nossa aula, a nossa habilidade será identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Quais serão esses diferentes gêneros? Regra de jogo e brincadeira. Então, esses serão os nossos dois gêneros textuais abordados na nossa aula de hoje. Para começarmos bem a nossa aula, vamos fazer o quê? Uma leitura de leite de um texto narrativo. E com base nessa imagem, vocês poderão saber qual é o texto ou sobre o que esse texto fala. Quem se arrisca a dizer qual será o assunto do nosso texto de hoje? Vamos ver então. Olha ali, ó, nós já temos outra menina ali na imagem. E o que ela está fazendo? Então, o título do nosso texto é Ana pula corda. Então, o nosso texto falará sobre uma menina que pula corda. Vamos começar a nossa leitura de leite? Ana é uma menina que gosta muito de brincar. Sua brincadeira preferida é pular corda. Todos os dias, ela chega da escola, pega sua corda e vai pular. Ela pula, 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 mas não se cansa. Sua mãe grita: Ana, vem tomar banho para jantar. Amanhã você brinca mais. Ana é uma menina muito obediente. Então, ela guarda sua corda e vai descansar. Vocês perceberam aí que nessa história, ela se desenvolve no entorno de uma menina chamada Ana. E ela tem um brinquedo, que é uma corda. E ela utiliza a corda para brincar, para pular corda. Como consiste essa brincadeira? Pega nas duas pontas da corda, que são as duas extremidades, e fica jogando da frente para trás e pulando. Sempre pulando por cima da corda, e a corda passa por baixo dos pés, passa por cima da cabeça. A brincadeira encerra quando você erra, quando você pisa na corda ou ela engancha em você, fazendo você parar por um determinado momento. Mas se você quer retomar, você continua pulando, fazendo a corda passar por baixo dos seus pés e por cima da cabeça. Essa é uma brincadeira que você pode brincar sozinho ou sozinha, igual a Ana estava fazendo, mas também, outras vezes, quando se estão em dupla, uma criança segura a corda numa ponta, amarra o restante da corda em uma árvore, por exemplo, e faz a outra criança ficar pulando. Quando é em três, duas crianças seguram nas extremidades e uma terceira fica pulando. Mas vocês viram aí também nessa história que a Ana é uma menina que gosta muito de brincar. Vocês viram que a brincadeira preferida dela, qual era? Pular corda. Então, todos os dias, qual era o horário que ela brincava? Quando ela chegava da escola. Quando que ela parava? Quando a mãe dela chamava ela para tomar banho e jantar. E vocês perceberam que ela era uma menina muito obediente, muito educada. Obedeceu
a ordem da mãe de guardar o brinquedo para poder descansar e brincar no dia seguinte. Porque tudo demais é exagero, então você tem que saber a hora de estudar, a hora de brincar e também a hora de se alimentar e, principalmente, descansar também. Vocês perceberam que essa história só temos duas personagens, que é a Ana e a mãe dela. Tá certo? Então, gostaram dessa história? Agora a gente vai poder conhecer outras histórias. Vamos conhecer agora algumas regras de jogos e brincadeiras? O que é que vocês acham? Trouxe alguns jogos e brincadeiras para vocês conhecerem. Se vocês já conhecerem, vocês vão apenas aprofundar os conhecimentos e fiquem atentos. Por quê? Porque durante a aula eu vou deixar vocês, por exemplo, até brincar, já que consiste em jogos e brincadeiras. Então, fiquem atentos. Vou dar muita instrução e vocês fiquem aí, ó, ligados, anotando todas as orientações para que vocês aprendam direitinho as regras dos jogos e brincadeiras. E se vocês já conhecem, vocês vão apenas ampliar os conhecimentos, porque vocês já são meninos e meninas muito inteligentes, não é mesmo? Então vamos lá. De acordo com essa imagem, qual será o primeiro jogo que a gente vai falar? Quem já viu esse tabuleiro? Ou quem já fez um desenho como este para jogar ou para brincar? É importante vocês saberem, por exemplo, que entre o jogo e a brincadeira tem uma certa diferença. Muitas crianças usam determinado material para brincar. Outras usam o mesmo material para jogar. Onde está a diferença? Na competição. Por quê? Muitas vezes uma criança chama outra e diz assim: vamos brincar de pular corda. Estão brincando ali, pulando corda. Mas a partir do momento que uma diz, vamos ver quem pula mais, aí está desafiando, faz uma competição. A partir daquele momento deixou de ser brincadeira, passou a ser um jogo, porque entrou a competição e o desafio de uma ganhar e a outra perder. Perceberam aí a sacada? Quando você está brincando de bola, vamos brincar de bola, vamos jogar bola. Beleza, está ali jogando, aí de repente diz, ei, meu time está ganhando, o teu está perdendo. Então, a partir daquele momento, você deixou de brincar, você está jogando. Por quê? Porque um está tentando ganhar do outro e o outro não vai querer perder. Então, isso é a diferença do jogo e da brincadeira. É na questão onde entra a competição. Enquanto você não está competindo, não está disputando, você está brincando. Ok? Então, mas voltando ao assunto, com base nessa imagem, que jogo é esse? Acertou quem disse que é o jogo da velha. Vocês conhecem o jogo da velha? Vocês já brincaram? Ou já jogaram? Porque tem uns que brincam, outros jogam. Então, meus queridos, quem conhece o jogo da velha sabe as regras. Quem não conhece, vai conhecer agora. Então, vamos lá. Número de participantes, 2 jogadores. Materiais, um tabuleiro de 3 linhas por 3 colunas. 3 círculos ou tampas, ou 3x ou tampas. Objetivo do jogo: conseguir 3 círculos ou 3x em linha, quer horizontal, quer vertical ou diagonal, e ao mesmo tempo, quando possível, impedir o adversário de ganhar na próxima jogada. Ou seja, você vai precisar dos círculos e dos x para você jogar. Nesse caso aqui, você fez as marcações do jogo nas linhas pretas
E aí você vai jogar utilizando o X ou o círculo. Vamos continuar. Como jogar? O jogo da velha é jogado em turnos alternados entre 2 jogadores. O jogo passa-se num tabuleiro de 3 por 3 posições, nas quais os jogadores fazem suas marcas em uma das posições durante as rodadas. O jogador que inicia a partida utiliza o símbolo X, enquanto que o segundo jogador utiliza o símbolo círculo. Cada jogador é livre para colocar uma marca em qualquer posição no seu turno, desde que a posição esteja vazia, sem marcas. Ao colocar uma marca no tabuleiro, a jogada passa para o próximo jogador, aonde o processo é repetido até que um dos jogadores vençam ou até o tabuleiro ser completamente preenchido, situação na qual ocorre empate. Final da partida. A vitória ocorre quando um jogador consegue colocar 3 símbolos em sequência, seja em linha, coluna ou na diagonal principal do tabuleiro. Vamos observar aqui. Observando essa imagem do nosso tabuleiro, vocês viram que foi feita as marcações, as linhas e as colunas. Linhas é quando eu faço na horizontal. Vertical é quando eu faço de cima para baixo. Então, vocês perceberam aí que as linhas e as colunas já estão feitas. Vamos lá. Observem aqui como se joga. O primeiro jogador sempre inicia com o X. O segundo vai colocar o círculo. Vocês perceberam aí, ó. O primeiro jogador colocou o X e aí o segundo jogador percebeu que ele já iria completar 3x na primeira linha. Então, o segundo jogador foi lá e impediu fazendo o círculo. Ele veio para o meio, colocou um X. Também estava novamente em situação já para ganhar. Iria ganhar na diagonal, marcando 3x. Foi para lá, bloqueou ele. Mas aí ele tinha uma outra alternativa. Colocou o terceiro X na coluna do meio e aí, olha só, cortou. O jogador que utilizou o X venceu essa partida. Vamos ver outra jogada, outra estratégia. Percebendo que o jogador do X sempre inicia. Olha aí, foi feito o círculo. Outro X e já está em situação para ganhar novamente no meio. Olha o que o segundo jogador faz. Bloqueia ele. Ele veio para fazer novamente para marcar 3x na diagonal. O segundo jogador foi lá e bloqueou ele novamente. Tá vendo como ele está bem estrategista? E aí, para não deixar o segundo jogador ganhar, o primeiro jogador colocou o X. Mas aí ele já estava em situação de derrota. Por quê? Porque o segundo jogador utilizou uma estratégia bem bacana e assim ganhou o jogo, dessa vez, o jogador dos círculos. E vamos ver uma outra situação. Começando sempre com o X. Círculo. X, olha aí, ó, situação de vitória novamente, foi lá e bloqueou. Situação de vitória novamente, ó, na linha do meio. O segundo jogador foi lá e bloqueou. Situação de vitória novamente, olha, na diagonal. Mas aí o segundo jogador foi lá e bloqueou e ele jogou novamente o X. Só que dessa vez nenhum dos dois ganhou. Então o que aconteceu? Deu velha. Como se chama? Jogo da velha. Quando a situação é de empate, aí pronuncia deu velha. Vamos lá. Temos perguntinhas para vocês.
o texto sobre o jogo da velha é fácil de ser compreendido? E aí? Eu fiz a leitura do texto para vocês, apresentei ele para vocês. Ele é fácil de ser compreendido? Sim. Sabe por quê? Porque os textos de jogos e de brincadeiras, eles têm uma linguagem muito clara. Na hora que você lê, você de imediato entende como se joga. A linguagem é objetiva. Tem um público destinado, então na hora que você lê, você já compreende. Você lê, você diz, eu já sei jogar. É igual às receitas. As receitas utilizam linguagem bem clara, bem objetiva, porque você leu, você compreende. Você sabe quais são os objetos que você vai utilizar na brincadeira, no jogo, e ali já diz o que você vai fazer com cada objeto. Quantas partes compõe esse texto? 4 partes. Mas vocês sabem quais são as partes do jogo da velha? Vamos ver se vocês recordam. Vou colocar aqui para vocês, olha só. Nós temos o número de participantes, os materiais, o objetivo do jogo e como jogar. Então, essas são as 4 partes. Número de participantes, materiais, objetivo do jogo e como jogar. Outra pergunta. Quantos participantes são necessários nesse jogo? Vocês lembram quantos são? Para jogar o jogo da velha, são necessários apenas 2 jogadores ou 2 participantes. Temos outra perguntinha para vocês. Uma linha horizontal é uma linha deitada, ou seja, é uma linha que caminha na sua frente, Uma linha vertical é uma linha em pé. Olha aqui, como se fosse um poste. E o que é uma linha em diagonal? Vocês lembram que deitado é na horizontal, em pé é na vertical. E diagonal, como que é? É uma linha inclinada, como se estivesse caindo. Ou seja, bem de um lado para o outro, como se estivesse caindo. Como se você fosse fazer o X, Como se você estivesse fazendo 2x até. Ou apenas um lado do X, nesse caso. Outra pergunta. O que significa a palavra turnos alternados? O que isso significa, meus queridos? Turnos alternados. Pegou vocês agora, né? Turnos alternados é o mesmo que rodízio, ou seja, uma jogada em seguida dá a vez para o outro jogador. Vocês viram no jogo da velha que o primeiro jogador coloca o X, o segundo vai lá e coloca o círculo. Depois, o primeiro jogador coloca X, o segundo jogador coloca círculo. E assim até um dos dois vencerem ou dar empate, da velha. Então, turnos alternados é um jogador jogando de cada vez, dando a oportunidade para o outro também. Ok? Compreendido? Vamos lá então. Temos outra pergunta. Qual o objetivo, finalidade do jogo da velha? Vocês sabem que todo jogo tem um objetivo. Esse objetivo também nós falamos de finalidade. Ou intenção, pretensão. O que esse jogo tem a intenção? Qual a finalidade dele? Vocês lembram? Vou dar 2 alternativas para vocês. Conseguir 3 círculos ou 3x em linha, quer horizontal, vertical ou diagonal, e ao mesmo tempo, quando possível, impedir o adversário de ganhar na próxima jogada, ou conseguir ir até o final do jogo impedindo o adversário de colocar 3 círculos ou 3x em linha, quer horizontal, vertical ou diagonal. E aí, é conseguir 3 círculos ou x nas linhas horizontais, verticais ou diagonais, ou conseguir ir até o final do jogo impedindo o seu oponente de ganhar. E aí, você vai fazer um jogo e vai ficar sempre na retranca? Você não vai. Então
conseguir 3 círculos ou 3x em linha, que é horizontal, vertical ou diagonal. E, ao mesmo tempo, quando possível, impedir o adversário de ganhar na próxima jogada. Vamos lá, então. O mestre mandou. É outra brincadeira. Então, número de participantes, a partir de 3. Como jogar? Um dos participantes é encarregado de ser o mestre e ficará à frente dos outros jogadores. Ele dará as ordens e todos os seguidores deverão cumpri-las, desde que sejam precedidas das palavras de ordem. O mestre mandou ou Macaco Simão mandou. Estão vendo aí? As palavras de ordem é o mestre mandou ou Macaco Simão mandou. Você só deve fazer algo se a frase foi iniciada desta forma. Se não foi iniciada dessa forma, você deve ficar parado e não fazer nada. As ordens que não começarem com essas palavras não devem ser obedecidas. Estão vendo? Por isso, esse é um jogo que exige bastante atenção, uma vez que será eliminado aquele que não cumprir as ordens ou cumprir as ordens sem as palavras de comando. A diversão está na finalidade das tarefas dadas pelo chefe, que pode pedir, por exemplo, que os seguidores tragam objetos de determinada cor ou façam uma sequência de atividades de uma vez só, como o mestre mandou pular de um pé só, mostrando a língua, girando e batendo palma. Eita, olha aí a dificuldade. Habilidades trabalhadas nesse jogo: concentração, percepção auditiva, imaginação, coordenação motora, atenção e noção corporal. Esta brincadeira também se chama Meu Mestre Mandou, Seu Mestre Mandou ou Macaco Simão. Temos pergunta para vocês. Mas vocês viram aí, né, que no jogo você deve sempre obedecer às regras e às ordens do mestre. Mas você só deve fazer aquilo que iniciar com a frase o mestre mandou. Por exemplo, pular de um pé só. Aí você tem que pular de um pé só. Mas, se ele fala pule com os 2 pés e uma mão para cima. Aí você tem que ficar parado. Por quê? Porque ele não iniciou a frase dizendo o mestre mandou. Sabe qual é a dica? Aí vamos lá, para a nossa pergunta. Qual a finalidade do jogo o mestre mandou? Cumprir as ordens que o mestre mandar, mesmo que ele não diga as palavras de comando, o mestre mandou. Ou cumprir as ordens que o mestre mandar, desde que proferidas as palavras de comando, o mestre mandou. E aí? Você tem que fazer tudo aquilo que ele diz quando ele inicia com a frase o mestre mandou ou independente dele dizer a frase? Qual é a nossa resposta correta? Vamos lá? Cumprir as ordens que o mestre mandar, desde que proferidas as palavras de comando, o mestre mandou. Se ele não disser isso, você fica parado intacto. Beleza? Hashtag fica a dica para vocês. Pular corda. Vamos conhecer agora essa brincadeira? A gente já falou lá no início sobre pular corda, mas foi um texto narrativo sobre a Ana que pula corda. Agora a gente vai conhecer a brincadeira. Número de participantes, 3 pessoas. Como brincar? Nesta forma de brincar, quem está pulando a corda tem que ser muito rápido para, além de pular corda, fazer alguns movimentos associados enquanto as outras crianças vão cantando e fazendo desafios. Vejam só. Um homem bateu na minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, ponham a mão no chão. O jogador pula e rapidamente abaixa e toca o chão.
Senhoras e senhores, pulem num pé só. O jogador pula com um pé só. Senhoras e senhores, deem uma rodadinha. O jogador pula e roda. E vá para o olho da rua. O jogador sai debaixo da corda. Então, aí vocês perceberam que, enquanto as duas crianças que estão segurando a corda nas extremidades e estão rodando a corda, o terceiro jogador está pulando. Enquanto isso, as duas crianças que estão nas pontas, elas vão cantando. E o terceiro jogador que está pulando vai fazendo os comandos que elas vão dizendo. Agacha, abaixa e toca a mão no chão, pula num pé só, dá uma rodada e depois sai da corda sem ser pego por ela. Qual a finalidade da brincadeira pular corda? Qual a finalidade? Vamos ver. Pular corda e fazer movimentos exigidos ao mesmo tempo. Pular e pisar na corda, além de fazer movimentos exigidos ao mesmo tempo. Pular corda e não fazer os movimentos exigidos ao mesmo tempo. E aí? Olha só. A última alternativa diz que você tem que pular a corda e fazer os movimentos exigidos ao mesmo tempo. E não fazer os movimentos exigidos. Ou seja, você não está seguindo a regra. Porque ela exige que você faça os movimentos. A segunda alternativa, pular e pisar na corda. Se você pisa na corda, você para a brincadeira. Então, não é. Qual é a resposta correta? A resposta correta é pular corda e fazer movimentos exigidos ao mesmo tempo. E temos um último texto. Tipos de pega-pega. Vamos lá. Pega-vela. Quando o pegador toca no perseguido e este deve ficar parado com a mão igual de um louva-a-Deus até que outras pessoas o soprem para ser libertado. Pega-gelo. Quando o pegador toca no perseguido, este deve ficar paralisado. A brincadeira acaba quando todos ficam paralisados. Geralmente, a área da brincadeira é limitada como um quintal de uma casa ou quadra. Pega-grupo. Quando o pegador toca em um perseguido, este também se torna um perseguidor e passa a correr atrás dos demais. Vence o último que sobrar. Pega-corrente. Quando o pegador toca em um perseguido, este forma uma corrente que pega os outros jogadores. Então, vocês viram aí que nós temos 4 formas de brincar do pega-pega. Essas formas vai depender de lugar para lugar, de região para região. No seu bairro, qual tipo de pega-pega você costuma brincar? Então, pensem aí. Agora nós temos a nossa última pergunta. Qual a finalidade da brincadeira pega-pega? Qual a finalidade dela? Pegar somente um participante? Pegar somente os participantes que estiverem parados? Pegar todos os participantes? Ou pegar os participantes mais fracos? Vocês sabem que as pessoas costumam geralmente ir nos mais fracos. Por quê? Porque é o mais fácil de pegar. Mas você também não pode pegar só os participantes que estiverem parados e nem só um participante, senão a brincadeira não acaba nunca. Na verdade, você tem que pegar todos os participantes. Meus queridos, a nossa aula chegou ao fim e eu aguardo vocês até a nossa próxima aula. Tchau! Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa, nessa manhã de terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e a nossa aula será sobre sinônimos e antônimos. Vocês já estudaram sobre esse conteúdo esse ano? Ainda não?
Pois é, pois então não se preocupe. Por quê? Porque meses anteriores a gente falou sobre sinônimos e antônimos. Então a gente agora vai somente dar continuidade a esse conteúdo, mas essa semana vocês ainda vão ter mais aulas também sobre antônimos e sinônimos. E é um conteúdo muito fácil. Quem lembra sabe disso. Os que estão esquecidos vão recordar agora. E qual vai ser a nossa habilidade de hoje? Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença de sentido entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação, des. Para não confundir nem atormentar vocês, vamos logo começar colocando o quê? O significado de sinônimos. Então, vamos ler o que significa sinônimos? Sinônimos são as palavras que possuem significados próximos. São chamados sinônimos. Vejam exemplos. Meus queridos, toda palavra que tem um significado próximo do outro, a gente se chama de sinônimo. Aquilo que é parecido. Vamos ver alguns exemplos, para vocês verem como é muito fácil. Casa é o mesmo que lar, é o mesmo que moradia, é o mesmo que residência. Então, essas 4 palavras são palavras sinônimas. Por quê? Porque elas têm o mesmo significado. Casa, lar, moradia, residência. É tudo o mesmo local. Outro exemplo. Longe e distante. Quando você diz que o Pedro mora longe da minha casa. E aí, o seu amigo diz assim, não, o Pedro mora distante da minha casa. Longe e distante são a mesma coisa, é o mesmo significado. Ou seja, quando é o mesmo significado, são sinônimos. Outro exemplo. Delicioso, saboroso. A Júlia pode muito bem dizer, o sorvete está delicioso. E a Esther pode dizer, o sorvete está saboroso. Tem o mesmo significado. Apenas cada uma utilizou uma palavra diferente para dar a qualidade ao sorvete. Delicioso e saboroso têm o mesmo significado. Carro, automóvel. Meu pai tem um carro. E o outro diz, não, teu pai tem um automóvel. Só muda a palavra. O significado é o mesmo. Então, sinônimo novamente. Então, vocês perceberam aí que nesses 4 significados, nós vamos ter sempre palavras sinônimas, que são palavras de significado próximo ou parecido. E agora? O que são antônimos? As palavras que possuem significados contrários são chamadas de antônimos. Vejam alguns exemplos. Então, viram aí? Os sinônimos, eles têm significados próximos, parecidos. Os antônimos, eles são contrários, diferentes. Vamos observar aqui. Bonito e feio. O contrário de bonito, feio. Por isso são antônimos. Ok? Outro antônimo é bom e mal. Bom e mal são 2 coisas completamente diferentes. Se eu falo que o cachorro é bom e o lobo é mau, eu estou dizendo que cada um tem uma qualidade diferente do outro e é completamente diferente, é realmente o oposto. Bom e mal. Outro exemplo. Humilde e arrogante. Humilde, aquele que busca sempre ajudar o outro.
O arrogante é aquele que não quer saber de ninguém. Então, dois significados completamente diferentes, dois antônimos. E calmo e nervoso. Olha, se o Carlos é calmo e a Maria é nervosa, vocês estão vendo aí que são duas pessoas com um comportamento completamente oposto do outro. Então, calmo e nervoso são duas coisas bem distantes. O calmo está sempre zen, tranquilo. O nervoso está o tempo todo a ponto de briga. Então, já viram aí a grande diferença que tem entre essas duas palavras, não é? Vamos lá, então. Molhado e seco. Olha aí, para que outro significado bem pertinente. Molhado e seco. Molhado, tem muita água. Seco, não tem água nenhuma. Então, por exemplo, que é molhado, pode ser o mar. O mar é molhado, tem muita água. Seco, deserto, que não tem água nenhuma. Então, aí vocês já estão vendo. Vamos lá. Temos um texto para vocês que é sobre pique-bandeirinha. Vocês conhecem o jogo pique-bandeirinha? Então, como eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar sinônimos e antônimos a partir de textos lidos. Que textos são esses? Textos de regra de jogo e brincadeira. Então, nós vamos conhecer mais alguns textos deste gênero. Claro que muitos vocês já conhecem. Como, por exemplo, vocês já conheciam o jogo da velha, o pega-pega, a pula-corda. Então, esses jogos, brincadeiras, vocês conhecem, outros podem estar apenas adormecidos na mente de vocês, mas de algum modo vocês já ouviram falar. O pique-bandeirinha é uma brincadeira também. Em determinado momento era brincadeira, outros momentos já era jogo, que eu costumava brincar muito quando eu era criança. Como jogar? Para brincar, será preciso montar 2 times com o mesmo número de membros. E aqui vai uma ótima dica. Quanto mais gente, melhor. Cada equipe terá que capturar uma bandeira que fica na base do time adversário. Mas atenção, se for pego no caminho por alguém da outra equipe, ficará colado, só podendo sair quando um companheiro descolar. Vou mostrar para vocês uma imagem para ficar ainda mais claro, para vocês observarem aí a estratégia. Temos aqui, olha só, nós temos uma área demarcada. Essa área demarcada está nas linhas azuis. Nós temos 2 times formados, o time das estrelas vermelhas, o time das estrelas verdes. Bem no meio do campo, tem uma linha dividindo os 2 times. E a dica que ficou para vocês é, quanto mais pessoas, melhor. Mas os 2 times têm que ter a mesma quantidade. Nas extremidades, ou no final do campo de cada equipe, tem que ficar uma bandeira. A bandeira está ali para quê? Para que o outro time vai lá pegar. Como que você vai conseguir vencer esse jogo? Se você conseguir entrar no time do adversário, pegar a bandeira e ultrapassar a linha do meio, que é o limite dos 2 campos. Então, se você conseguir entrar no campo do adversário, pegar a bandeira e voltar para o seu campo sem ser pego por ninguém, o seu time venceu. Mas, se quando você entra, um do time adversário pega em você, ali você fica colado. Como é que você vai ficar colado? Você vai ficar paralisado, olha só. Paralisado no lugar que você foi colado. Você só pode se mexer se alguém do seu time entrar no campo do adversário e tocar em você.
Enquanto alguém não tocar em você, você não pode se mexer. Mas se alguém pegar a bandeira e voltar para o seu time, você ganhou do mesmo jeito junto com a sua equipe. Tá certo? Vamos lá então. Substitua a palavra em destaque por um sinônimo. Lembrando que sinônimos são palavras de significado parecido, significado próximo. Vamos lá. Para brincar, será preciso montar 2 times. A palavra em destaque é times. Mas vamos lá. Se eu quero, por exemplo, substituir a palavra times por um sinônimo, que é uma palavra de significado igual. Vamos ver quais são as que temos aqui. Equipes, grupos, bandos, turmas. Nós estávamos falando de uma brincadeira feita por crianças. Eu posso muito bem substituir a palavra times por qual palavra? Qual que vocês sugerem? Eu estava conversando com um aluno hoje e ele me sugeriu substituir por equipes. Vamos ver como é que fica. Para brincar, será preciso montar 2 equipes. Time é o mesmo que equipe. Por quê? Porque está jogando junto. É um grupo de pessoas jogando no mesmo time ou na mesma equipe. E eu já deixei a dica para a próxima resposta. Vocês perceberam aí o spoiler? Então, ó, vamos lá. Outra criança me deu outra sugestão. Para brincar, será preciso montar 2 grupos. 2 grupos é o mesmo, são quantidade de pessoas que estão juntas. E uma outra criança me disse que para brincar será preciso montar 2 turmas. 2 turmas, 2 grupos, 2 equipes. Eu não posso formar 2 bandos, porque bandos é de animais. Então, os animais não vão brincar de pique-bandeira. Tá certo? Então, por isso, bandos não é sinônimo nesse caso. Mas time é sinônimo de equipe, grupos e turmas, porque se refere a crianças. Tá certo? Times formados por crianças. Temos outra pergunta para vocês. Por qual palavra posso substituir a palavra destacada e a frase continuar com o mesmo significado? Vamos ver aqui. A frase é: para brincar, será preciso montar 2 times com o mesmo número de membros. A palavra destacada é membros. Quais são as palavras que temos aqui para a gente poder utilizar? Integrantes, elementos, partes, componentes. E aí, olha só. Com o mesmo número de membros. Membros, o que é isso? Vamos lá. Pense aí. Por que palavra eu posso substituir membros e a frase continuar com o mesmo significado, tendo um sinônimo? Pensaram? Olha só o que meus alunos disseram. Que eu posso substituir por integrantes. Integrantes é o mesmo que membros. Outro aluno me disse que eu posso substituir por componentes. Para brincar, será preciso montar 2 times com o mesmo número de componentes. Olha que interessante. Então, vocês viram que nós temos aqui integrantes e componentes. Fica bem interessante o significado e é sinônimo. Integrantes, componentes e membros. 3 palavras com o mesmo significado. Tá certo? Vamos lá então. Outra pergunta. Na frase, quanto mais gente, melhor. Os sinônimos da palavra destacada são. E aí? Gente. Pensem aí logo. Que palavras pode ter o mesmo significado de gente? Vamos ver aqui. Crianças, pessoas e indivíduos. Bandos, grupos, turmas. Nações, habitantes, partidos. Vejam bem.
gente. Quanto mais gente, melhor. Nesse caso, vocês viram que essa frase foi retirada de um texto. E aquele texto falava sobre a brincadeira de crianças. De um determinado grupo ali, né? Então, vamos lá. Quanto mais gente, melhor. Nações, habitantes, partidos, isso é nações. Você não vai pegar várias nações e colocar num grupo ali para brincar. Habitantes, aí se refere a uma grande quantidade. Partidos, partidos políticos, por exemplo. Os partidos políticos não vão ficar aliados ali. E aí já é uma questão bem política. Bandos é de animais. Turmas seriam várias. Grupos também seriam vários. Mas aí você precisa só montar apenas um grupo. Nesse caso, o que nos resta? Na frase, quanto mais gente, melhor. Os sinônimos da palavra destacada são crianças, pessoas e indivíduos. Porque nesse caso, gente, quando eu falo, lá na minha sala de aula, gente, vamos fazer a tarefa? Estou falando com quem? Com as crianças. Quando eu estou falando com as pessoas da minha casa, eu falo, gente, vamos almoçar? E quando eu estou falando com um grupo de desconhecidos, eu posso dizer, indivíduos, prestem atenção. Entenderam? Então, nesse caso aí, crianças, pessoas e indivíduos é o sinônimo de gente. Outra pergunta. No trecho, cada equipe terá que capturar uma bandeira. Os sinônimos da palavra destacada são... Vocês já perceberam aí qual é a palavra destacada que nós temos? Nós temos destacada a palavra capturar. O que significa capturar? Já pensaram? Cada equipe terá que capturar uma bandeira. Você está num time, você tem que capturar uma bandeira. Você vai entregar, devolver, esconder. E aí? Será que isso está correto? Você tem que capturar. Capturar é o mesmo que entregar a bandeira para alguém? Devolver a bandeira para alguém? Esconder a bandeira de alguém? Você terá que guardar, quebrar, levantar. Guardar é quase o mesmo que esconder, não é? Quebrar. Na brincadeira, ela estava dizendo que você tinha que quebrar a bandeira. E aí? Pense bem. Levantar. Alguém dava a orientação de você levantar a bandeira? Apanhar, pegar, apoderar-se. Olha aí que interessante. No trecho, cada equipe terá que capturar uma bandeira. Olha só. Cada equipe terá que apanhar uma bandeira, apanhar. Cada equipe terá que pegar uma bandeira. Cada equipe terá que apoderar-se de uma bandeira, ou seja, da bandeira do grupo oponente, que está lá no campo do adversário. Então, qual é a nossa resposta? Apanhar, pegar, apoderar-se. É o mesmo significado de capturar. Outra pergunta que nós temos. Na frase, cada equipe terá que capturar uma bandeira que fica na base do time adversário. A palavra destacada significa o quê, meus queridos e minhas queridas? Primeiramente, qual é a palavra que está destacada? Adversário. O que isso significa? Adversário. Tenho certeza que vocês já ouviram bastante isso. Adversário significa parceiro, confiável. Olha só, você tem que capturar, pegar,
apanhar uma bandeira que fica na base do time adversário, o outro time, ele é seu parceiro? Eles são as pessoas confiáveis? Você lembra que se você entrar no time adversário, eles vão pegar você, deixar você colado? E aí? Será que é parceiro e confiável? Amigo e companheiro. Adversário. Se vocês lembram que se você entrar lá, ele vai ter que lhe pegar, ele vai ter que lhe capturar, porque ele é leal ao time dele. Então ele nem é companheiro e nem é amigo. Outra alternativa. Rival, oponente. Olha aí que interessante. Cada equipe terá que capturar uma bandeira que fica na base do time adversário. Ou seja, rival, oponente, adversário. O sinônimo de adversário é rival, oponente, aquele que é seu inimigo naquele momento. Tá certo? Então, resposta certa, a última alternativa. Rival e oponente é o mesmo que adversário. A palavra destacada na frase abaixo pode ser substituída e manter o mesmo significado. Vamos ver aqui. Só podendo sair quando um companheiro descolar. Só podendo sair quando um companheiro descolar. A palavra destacada é companheiro. Que palavra pode ser substituída por ela? Rival, inimigo, amigo, parceiro. E aí? Vocês lembram bem agora há pouco que eu falei para vocês que rival é o mesmo que adversário. Então, vocês já não vão usar para substituir o companheiro. Não é sinônimo. Inimigo também. Inimigo não é seu companheiro nunca. Então, qual é a resposta? Vamos lá. Só podendo sair quando um amigo descolar. O amigo que está jogando junto com você. Ou só podendo sair quando um parceiro descolar. Nesse caso aí, nós vamos ter duas respostas. Quais são? Só podendo sair quando um parceiro descolar, ou só podendo sair quando um amigo descolar. Na frase, se for pego no caminho por alguém da outra equipe, ficará colado. O antônimo da palavra em destaque é antônimo, agora é o sentido contrário. Qual é o contrário de colado? Vamos ver aqui. Distraído. Você ficará colado porque você é distraído? Eu quero o sentido contrário. Desamarrado. Descolado. Ou desclassificado. Vejam bem. O contrário de classificado, desclassificado. O contrário de amarrado, desamarrado. Então, distraído é a pessoa que não tem atenção. Distraído é atento. O contrário de distraído é atento. Nesse caso, o contrário de colado é descolado. É só você usar o prefixo des no início da palavra. Vejam bem, como classificado, desclassificado. Colado, descolado. Amarrado, desamarrado. Compreendido? Então, vamos para o nosso próximo texto. Cabo de guerra. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Já? Então vamos lá. Ele é dividido em duas equipes. Precisa-se de uma corda grande, na qual uma fita colorida irá marcar o meio desta. O objetivo é puxar a equipe adversária até o seu campo. Ganha quem fizer o outro grupo atravessar a divisória do campo. Estão vendo aqui? A divisória do campo. E nós temos aqui o campo. Então, olha só, a brincadeira consiste em fazer a fita colorida passar para o campo do adversário. Nesse caso aqui, a fita já está
passando para um lado. Vamos lá. Na frase, precisa-se de uma corda grande, na qual uma fita colorida irá marcar o meio desta. A palavra destacada significa. Colorida significa o quê? Multicor? Incolor? Ou descolorida? Descolorida é quando não tem cor, perdeu a cor. Incolor é quando não tem cor. Uma fita colorida é uma fita multicor, na qual uma fita multicor irá marcar o meio desta. Vamos lá para outra pergunta. Na frase, precisa-se de uma corda grande, na qual uma fita colorida irá marcar o meio desta. O antônimo da palavra destacada é multicor, incolor, descolorida. Antônimo é o sentido contrário. Multicor é quando tem muitas cores. Incolor é quando não tem cor. Então, o contrário de colorida, vocês já sabem qual é. E também tem pintada, né? Mas o contrário é descolorida. Pintada é quando já tem cor. Descolorida, vocês viram aí? Colorida, descolorida. É o contrário. No trecho, o objetivo é puxar a equipe adversária até o seu campo. A palavra destacada tem qual significado? Vamos lá. Objetivo. Objetivo foi a palavra que ficou destacada nesse caso. Vamos ver aqui. Propósito. Problema. Perigo. Pedido. Se a palavra destacada tem qual significado? O significado dela é o sinônimo dela. Qual é? Objetivo, você não sabe que é pedido. O pedido é puxar? O perigo é puxar? O problema é puxar? Não. O propósito. O propósito é puxar a equipe adversária até o seu campo. E aí, nós vamos fazer outra pergunta. No trecho, ganha quem fizer o outro grupo a atravessar a divisória do campo. A palavra destacada significa... E aí? O que a palavra destacada significa? A palavra é atravessar. O que isso significa? Qual é o sinônimo dela? O sinônimo é a palavra parecida, com o mesmo significado. Vamos ver aqui. Percorrer e olhar. Ganha quem fizer o outro grupo percorrer, ou quem fizer o outro grupo olhar a divisória do campo? Não. Demarcar ou avistar. Demarcar é fazer as marcações. Avistar. Avistar a divisória do campo? Você vai ganhar só se você vê a divisória do campo? Também não. Recuar, distanciar. Recuar é você ficar distante. Também não. Ou cruzar, passar, atravessar. Ganha quem fizer outro grupo, cruzar a divisória do campo. Ganha quem fizer o outro grupo, passar a divisória do campo. Meus queridos, a nossa aula chegou ao fim, então me despeço de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau! Estamos de volta para mais uma aula nessa manhã de terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e agora daremos início à nossa aula de Geografia. Qual vai ser o conteúdo de hoje? Atividades produtivas, recursos naturais e impactos ambientais. Então, nós já estudamos ao longo desse ano letivo
determinadas profissões que tem tanto no campo como na cidade. Nós também falamos sobre recursos naturais como a areia, o minério, e também falamos sobre impactos ambientais. Desta vez, a gente vai focar em determinados trabalhos que, dependendo da sua ação, prejudica o meio ambiente. Por quê? Porque ele retira os recursos naturais que tem no meio ambiente e não devolve. O que isso acontece? Impactos ambientais. E aí, esses impactos ambientais afetam tanto a vida do planeta, a vida dos animais e, consequentemente, a nossa vida. Nós seremos os mais afetados. Por quê? Porque nós dependemos do meio ambiente. Então, tudo que a gente faz contra o meio ambiente, a gente também é afetado. Para a nossa aula de hoje, qual será a nossa habilidade? A nossa habilidade a ser explorada é descrever as atividades produtivas, as extrativas da pecuária também e industriais de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais. Então, nós vamos falar sobre algumas atividades que são produtivas, sobre elas, quais serão as destacadas? As extrativistas, que no caso, aquelas que retiram material do meio ambiente, também a agropecuária, que é onde tem a maior parte de produção, de cultivo de alimentos, e as industriais, que são as indústrias, as fábricas, que tem a maioria localizada nas cidades. Então, vamos lá? Impactos da produção agrícola. A agricultura é uma atividade milenar que, primeiramente, visa a produção de alimentos. É fato que sua importância não é alvo de questionamento, no que diz respeito ao atendimento de uma das necessidades básicas dos seres humanos. Por que ela não é um alvo de questionamento? Porque as pessoas precisam se alimentar. Então, os agropecuários, eles afetam o meio ambiente, eles desmatam grandes áreas, estão ali produzindo seus alimentos, mas a maioria das pessoas acham que não devem questionar. Por quê? Porque eles estão produzindo alimento que vai chegar até a nossa mesa. Mas, durante muito tempo, isso não era algo preocupante. Por quê? Porque tinha muita área verde, tanto no Brasil como no mundo todo. Só que, a cada ano, essas áreas verdes estão sendo diminuídas. E aí, passou sim a ser alvo de questionamento. Por que não fazer uma plantação agrícola com rodízio? Utilize um espaço. Depois de utilizar, faça um replantio de árvores. Para que possa dar vida novamente àquele ambiente que foi afetado pelo desmatamento para ser plantado o arroz, o feijão, o trigo. E assim, se tivesse o manejo, a produção de alimentos agrícolas, mas depois tivesse o replantio de árvores, a gente não teria tantos danos depois para colher. Desde a pré-história, a humanidade utiliza os frutos da produção agrícola para a subsistência e, mais tarde, para a produção de excedentes. O que mudou, e muito, foi a maneira como os agricultores cultivam a terra. Os resultados dessa mudança não foram apenas positivos. No que diz respeito aos recursos naturais e ao meio ambiente, existe uma grande preocupação. Então, vocês percebem aí que desde que o homem é homem, desde a pré-história, onde viviam nas cavernas, ele utilizava a agropecuária para poder se alimentar, porque ele produzia o seu próprio alimento, ele cultivava o seu próprio alimento. Então, depois disso, o que acontece? Inicialmente, eles produziam apenas o que iriam comer, mas depois veio a questão de produzir para vender, para comercializar, para trocar.
E assim, as áreas de desmatamento foram aumentando cada vez mais. Então, isso foi o ponto inicial para o desmatamento das florestas até chegar ao ponto que chegou hoje, onde cada vez mais os agropecuários eles querem utilizar terras maiores, áreas maiores para a produção, para que cada vez mais possam também ter mais lucro. Não só a questão da agropecuária, mas também as indústrias, as metalúrgicas. Tudo isso tem seus jogos de interesse. E aí, vamos ver porque vem essa questão das preocupações. A inovação nas técnicas produtivas, a mecanização e a utilização de insumos para melhorar a produtividade e diminuir as perdas por causas naturais provocaram significativos impactos no meio ambiente. Então, olha só as preocupações que vieram. Antigamente, as pessoas não utilizavam nenhum recurso para motivar a produção de alimentos. Era tudo de forma natural. Plantava, limpava para poder colher. Nos dias de hoje, veio as tecnologias. Então, com isso, vemos a questão da utilização de insumos, que no caso para fazer os alimentos serem cada vez maiores, cada vez mais bonitos. Nós vamos ter também os agrotóxicos que são jogados para matar os insetos, as pragas que chegam na plantação. Isso danifica o solo, afeta também a água. Também nós vamos ter a questão das tecnologias produtivas, as máquinas. Porque para que essas máquinas possam se movimentar, vai ter que utilizar o óleo. Então, isso vai dar poluição para o meio ambiente. Nós também temos a mecanização, porque são as máquinas produtivas que vêm substituindo o braço humano. E tudo isso são pontos preocupantes, porque quanto mais tecnologia se tem para substituir o homem no campo, mais danos a gente vai ter ao meio ambiente. E também, quanto mais agrotóxicos se utilizam, mais contaminação o solo e a água também vai ter. Olha só, sobre a mecanização da agricultura, aumentou a produtividade e reduziu custos de produção, mas também trouxe consigo impactos ambientais. Como eu falei para vocês, a mecanização faz com que tenha mais mão de obra, consiga produzir e fazer a colheita de forma mais rápida, mais dinâmica, mas também, com isso, vem os impactos ambientais. Observem aqui, nós temos aqui tratores fazendo a colheita do trigo. Os tratores, eles vão substituir a mão humana. Vai substituir o trabalho humano. Ele vai poder fazer o trabalho num dia de dezenas de homens. E aí, os donos dessas fazendas, dessas áreas de produção, vai contratar bem menos pessoas. Assim ele vai ter mais lucro, mas também ele vai danificar mais o solo. A agricultura e o meio ambiente. Vamos lá focar nesse assunto novamente. Um dos danos que a gente vai ter é a questão do desmatamento. Então, os agricultores, eles desmatam as áreas para poder fazer seus plantios. Então, olha só, da área a ser cultivada constitui talvez o primeiro impacto da produção agrícola. O terreno a ser cultivado precisa estar limpo para que se possa fazer a preparação do solo e o plantio das sementes e mudas. Entretanto, esse é apenas um dos impactos ambientais possíveis de ser gerados pela agricultura, como vocês acabaram de ver. Para que você possa fazer um plantio utilizando máquinas, você precisa desmatar a área inicialmente. Então, toda uma área de mata
que você vê, e um agricultor chega ali naquela área e diz, aqui eu vou fazer um plantio de arroz, de feijão, de soja, ele vai ter que desmatar aquela área, ou seja, toda a área verde vai ser derrubada. Então vai ficar tudo seco, só o chão puro. Ele vai desmatar a área, ele vai queimar, depois é que ele vai trazer as máquinas para fazer o plantio. Então, com isso, grandes áreas serão desmatadas. Esse é o primeiro impacto ambiental. A gente vai ver quais são os impactos ambientais posteriores. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Toda essa área queimada foi utilizada, foi desmatada para ser feito plantios. Então, posteriormente, essas outras áreas verdes que tem nos seus entornos também serão desmatadas para poder aumentar cada vez mais a produção. Então, esses são os impactos ambientais causados pela agropecuária. Olha aqui, outra área também já um pouco maior para já feito o desmatamento para também o plantio. E muitas vezes o plantio não é somente para você colher alimentos, mas também você planta o capim para criar pasto para o gado, que também é muito utilizado no Brasil, a criação de gado. Então isso também traz danos, porque é uma única produção, é uma área verde, vai ser uma área verde, mas é de capim. Uma única área é produzida também somente um tipo de plantação, que é o capim, a monocultura. Outro dano que traz a agropecuária para o meio ambiente é com a mecanização. A mecanização da agricultura trouxe agilidade à produção, além de diminuir muito a necessidade da mão de obra. Todavia, para a utilização desses maquinários agrícolas, é preciso queimar combustíveis fósseis, como o óleo diesel, o que prejudica a qualidade do ar, ampliando a poluição atmosférica. Então, como eu falei para vocês, quanto mais máquinas trazem para a agricultura, menos mão de obra se contrata, ou seja, menos pais de família serão contratados para trabalhar. Por quê? Porque as máquinas, elas substituem dezenas de homens para trabalhar numa localização. Só que aí vem os problemas ambientais, vem os impactos ambientais. Por exemplo, olha aqui, nós vamos ter o arado, que é quando o solo está sendo cortado, na primeira imagem, o solo está sendo cortado, sendo preparado para o plantio, e na segunda imagem, a gente vê a colheita. Então, isso é apenas duas máquinas e um homem em cada uma delas. Isso substitui dezenas de homens trabalhando. Mas os impactos ambientais vêm. Por quê? Porque para movimentar essas máquinas, nós vamos precisar do óleo diesel, que prejudica a qualidade do ar. Vai poluição para a atmosfera. Vai fazer a gente respirar cada vez mais cansado, se sentir ofegante quando estamos caminhando ou correndo. A poluição dos solos e da água em virtude da utilização de insumos agrícolas, como adubos químicos, corretores do solo, pesticidas, os chamados agrotóxicos e etc. Quando a lavoura recebe a chuva ou é irrigada, esses insumos podem escoar para os rios, contaminar os solos e o lençol freático. Então, como é que essa poluição chega até os rios? Como eu tinha falado inicialmente para vocês, que quando você joga agrotóxicos nas plantações, você afeta as águas. Que águas são essas? Água dos rios que estão ali próximos. Ou lençol freático. Professor, o que é lençol freático? Com certeza você já estudou isso na aula de ciências. Lençol freático são águas subterrâneas que tem embaixo da terra. Então, essas águas, muitas vezes, elas chegam até algumas casas. Eu acredito que na Santa Maria da Cogipe, que lá tem poço artesiano. Então, lá tem poço artesiano, então é feito um buraco e vai
fazendo buraco no chão até chegar em água. Quando chega na água, é porque chegou num lençol freático. E o que acontece? Quando você joga os agrotóxicos nas plantações, e aí você jogou agrotóxico para matar as pestes, todos os insetos que podem prejudicar a sua plantação, os seus alimentos. Aí se lá tem um sistema de irrigação para jogar água nas plantações, beleza. Se não tem, é irrigado também com a água da chuva. Mas o que acontece? Quando faz a irrigação ou recebe a água da chuva, os agrotóxicos que estavam nas plantas, eles vão para o solo, depois eles se infiltram e vão descendo nas camadas da terra, até chegar ao lençol freático, ou muitas vezes eles correm pelo solo da atmosfera e vai no solo da terra e vai até os rios. O que vai acontecer? Os agrotóxicos são venenos. Vai contaminar tanto o solo como as águas. Assim, os animais também serão afetados, muitos morrerão e também depois nós vamos consumir os próprios alimentos onde foram jogados agrotóxicos. Ou seja, nossa saúde também será afetada. Estão vendo aí o fato prejudicial da poluição do solo e da água, em virtude dos insumos agrícolas, que são os agrotóxicos. Então, fiquem atentos. Evitem, se vocês têm plantações em casa, têm horta em casa, evitem utilizar agrotóxicos. E olha aqui, ó. Aqui é uma plantação onde os trabalhadores estão jogando pesticidas na plantação. Então, isso, depois, quando vier a chuva, vai afetar o solo e a água que tem ali por perto. Nós temos aqui também uma outra plantação agrícola, onde nós temos uma máquina fazendo o trabalho da questão do uso de pesticidas também, dos agrotóxicos, em maior escala, porque na primeira imagem vocês viram os homens trabalhando. Agora, a máquina substitui o trabalho humano, pegando uma área ainda maior na hora de fazer esse trabalho. Então aqui, olha só, as técnicas aplicadas à agricultura, como a utilização de agrotóxicos, podem causar impactos ao meio ambiente. Como eu falei para vocês, prejudica o solo e também as águas e os animais que vivem naquela localização. Diminuição da biodiversidade por causa do uso de agrotóxicos, como os pesticidas, que muitas vezes são pulverizados por aviões e atingem as áreas vizinhas, matando assim animais e plantas. O desmatamento também contribui para a diminuição da biodiversidade. Vocês viram tratores fazendo a pulverização das plantações, jogando agrotóxicos, mas também esse trabalho pode ser feito por aviões. E aí os aviões passam por cima da plantação, jogando os agrotóxicos para matar as pestes. O que vai acontecer? No ar, esses agrotóxicos são levados muitas vezes para as áreas vizinhas, para matas vizinhas, onde tem muitos animais. Qual vai ser a consequência? Esses animais serão afetados. Então serão prejudicados também. E aí pode matar animais e também as plantas, prejudicando a biodiversidade, porque os animais que estão ali, eles têm um ecossistema. E olha aqui, ó. Nós vamos ter imagens de animais mortos por conta dos agrotóxicos. Foi lançado os agrotóxicos, o passarinho, ó, que comeu alguma fruta que estava contaminada, acabou morrendo. O agrotóxico que chegou também aos rios matou os peixes. E aí como é que vai ficar os pescadores nessa hora? Vão ficar sem seu alimento.
A erosão também é causada pela irrigação e manejo inadequado dos solos. A retirada da cobertura vegetal, que protege o solo, também contribui para que surjam erosões. Além disso, a retirada da mata ciliar para o plantio pode ocasionar o assoreamento dos rios. Meus queridos e minhas queridas, prestem atenção. Quando você desmata uma área, a terra fica limpa. Quando vem a chuva acaba infiltrando na terra. A água infiltra na terra com mais facilidade. O que vai acontecer? Vai levar mais terra para dentro dos rios. Isso é chamado de assoreamento. E o que acontece? Em algumas áreas altas, como morros, se em determinados morros não tem árvores, quando vem a chuva que cai naquele local, a água às vezes desce tão forte que acaba fazendo aquele morro cair, que é chamado de erosão. E olha aqui imagens. Nós temos aqui a erosão. Olha só, essa área aí, ela acabou caindo, cedendo. Então, ali é um tipo de erosão. E aqui nós estamos vendo a terra indo para o rio, para dentro do rio. Por quê? Porque foi retirado dali a mata ciliar para fazer plantação. A mata ciliar é a mata que tem no entorno do rio, nas proximidades. Então, se for retirada a mata ciliar do entorno do rio, a terra chega com mais facilidade para dentro do rio. Isso é chamado de assoreamento, quando a água vai para dentro do rio e começa a preencher o espaço que deveria ser da água. Consequentemente, o rio vai ficar cada vez mais raso e, com o passar dos séculos, ele vai sumindo. Isso aí, está vendo como o desmatamento para a plantação agrícola prejudica o nosso meio ambiente? Exaustão dos mananciais de água doce. O maior responsável pelo consumo de água doce é a atividade agrícola. Ela responde por mais da metade do consumo. Em tempos de diminuição crescente de rios e córregos limpos, essa é uma questão preocupante. Então, nós, seres humanos, utilizamos água doce para beber, para banhar, para cozinhar, para lavar roupas. Mas a maior parte da utilização da água doce no mundo é para as plantações, irrigar as plantações. E o que está acontecendo? Quanto mais você faz plantações, mais água doce você vai precisar para irrigar. Quem serão os afetados? Os rios, os lagos, porque a água vai ser retirada deles. Então, cada vez mais essas águas vão diminuir e os rios e lagos vão ficar cada vez mais secos, afetando assim também o meio ambiente. Nós temos aqui imagens, olha aqui, ó, imagens de irrigação mecânica, onde é preciso utilizar toda uma questão de materiais para poder jogar água na plantação, já que a água da chuva não vai suprir a necessidade. Apesar de existirem muitas questões relacionadas com a poluição agrícola, com a produção agrícola e os impactos por ela causados ao meio ambiente, tem havido uma crescente preocupação com essa questão. Estudos e criação de técnicas que buscam diminuir os impactos ao meio ambiente são cada vez mais comuns, como o reuso da água na agricultura e o incentivo à produção de alimentos de matéria-prima por meio da agricultura orgânica, além do incentivo à utilização de fertilizantes e defensivos biológicos. Essas iniciativas aumentam a esperança de que a produção agrícola possa ter uma convivência mais amistosa com o meio ambiente. O que isso tudo quer dizer, meus queridos? Que, com o avanço da tecnologia, tem-se buscado meios onde as tecnologias não afetem tanto o meio ambiente, não prejudiquem, não danifiquem ele. E essa tecnologia tem sido tão importante que, hoje em dia, tem se buscado desenvolver pesticidas que não afetem o meio ambiente.
não faça com que o solo e as águas sejam danificados, sejam contaminados, para que posteriormente nós também e os animais não sejam afetados. E aí, se isso realmente acontece, nós seres humanos estaremos fazendo uma relação amistosa com o meio ambiente, onde a gente não vai afetar a saúde do meio ambiente e posteriormente nós também não seremos afetados. O extrativismo é uma atividade caracterizada pela retirada de recursos do meio ambiente, tais como metais, rochas, petróleo, gás natural, vegetais, entre outros. O extrativismo foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil, através da exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses. Dessa árvore é extraído um pigmento avermelhado utilizado por tingimento de tecidos. Então, o extrativismo é quando você retira um tipo de mineral da floresta, do meio ambiente. No caso, o pau-brasil, que era uma árvore que, em abundância que tinha no Brasil, ela era retirada para quê? Para que pudesse ser comercializada. O extrativismo vegetal consiste na retirada de recursos de origem vegetal. No Brasil, em especial na região norte, é muito comum o extrativismo de madeiras, castanhas, açaí e látex, que é uma seiva extraída da seringueira, muito utilizado para a fabricação de borracha. Como vocês estão vendo aí, olha só, é feito corte no tronco da árvore, desse tronco da árvore desce um leite que vai para um balde, e esse leite é o látex, que é produzido a borracha que a gente usa para apagar as nossas tarefas. O extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como o ouro, o manganês, o diamante, a bauxita, o minério de ferro, a água mineral, o petróleo, o cobre, o cobalto, o urânio, a prata, entre tantos outros. Então, vocês vão ver aqui a imagem de garimpeiros extraindo o ouro do solo. E também, por quê? Porque eles estão tirando o ouro de dentro do rio. E isso é uma atividade extrativista, que prejudica também o meio ambiente. O extrativismo animal é a modalidade de extrativismo na qual ocorre a captura de animais, como a caça. Ilegal no Brasil, exceto para as comunidades indígenas, e a pesca, devendo obedecer a determinadas regras, período de reprodução dos peixes e peso. Como vocês vão ver aqui, olha só, os pescadores fazendo a pescaria, também nós temos ali alguns animais que estão ameaçados de extinção no Brasil, e os indígenas se alimentando através da pesca. Isso tudo, todos esses animais que são extraídos da natureza, faz com que esses profissionais afetem o meio ambiente. Então, meus queridos, assim encerramos a nossa aula de Geografia de hoje. Fiquem com Deus e até breve. Tchau!